Segunda carta aos Coríntios. Quando palavras se tornam feridas, quando as críticas ferem mais do que os inimigos, quando o chamado pesa e o coração se sente fraco. É nesse lugar de dor e verdade que nasce a segunda carta aos Coríntios. Diferente da primeira carta, cheia de correções e exortações, aqui vemos um Paulo mais vulnerável, mais humano e, ao mesmo tempo, mais poderoso. É nesta carta que ele abre o coração, compartilha suas lutas, suas lágrimas, suas perseguições, mas também sua fé inabalável, seu ministério firme e sua confiança em Deus que renova a cada manhã. Essa carta é um convite para todos os que já pensaram em desistir, para os que servem, sofrem e se sentem esquecidos, para líderes, discípulos e para qualquer um que já tenha perguntado: vale a pena continuar? Sim, vale. Porque nesta carta Paulo nos mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que as maiores vitórias nascem nos maiores sofrimentos e que há glória mesmo em meio às tribulações. Aqui, temas como consolo, generosidade, liderança, arrependimento e autoridade espiritual ganham vida, não em teoria, mas em testemunho real. Prepare-se. Essa não é uma carta comum, é um desabafo sagrado, um manifesto de fé no fogo da aflição e uma lembrança de que, mesmo quebrados, ainda somos vasos de honra nas mãos do oleiro. Deixe cada tema dessa carta despertar sua alma, reacender sua esperança e provar que com Deus a graça sempre será maior do que a dor. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 ao 2. Prefácio e saudação. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a Igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco, e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 11. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida, mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem confiamos que ainda nos livrará, juntos, também ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedido, por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. 2 Coríntios capítulo 1 e 2, versículos 12 ao 13. Porque demorou Paulo a sua ida, porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversação no mundo, e mais abundantemente convosco. Porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis,
e eu confio que vós as reconhecereis até ao fim, como também nos reconhecestes em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesseis um segundo benefício, e de passar por vós até a Macedônia, e novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzido por vós no meu caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade? Ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim e não, não? Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que para vos poupar ainda não fui para Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estais em pé. Mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? E eu escrevi isto mesmo a vós, para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que eu tenho mais abundantemente por vós. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós por esta prova se sois obedientes em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta foi aberta para mim pelo Senhor, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia. 2 Coríntios capítulo 2 e 3, versículos 14 ao 18. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo o lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para o outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 ao 15. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todo o homem, à vista de Deus. Mas, se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4 e 5, versículos 16 ao 10. O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por causa disso, nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição,
a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa, que é do céu, se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para, quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 ao 21. O ministério da reconciliação. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus, e eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. Porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois, se estamos loucos, é para Deus, e se estamos sóbrios, é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 ao 10. A abnegação de Paulo em seu ministério. Então, nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo,
E eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e todavia possuindo todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 6 e 7, versículos 11 ao 1. Instante exortação à santidade. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disto, eu falo como a meus filhos, sejais vós também dilatados. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 2 ao 16. Alegria de Paulo, por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos. A nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isto para vossa condenação, porque eu havia dito antes que estais em nossos corações para morrer e viver convosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco. Grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores. Mas Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito. E não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito. Porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque isto mesmo que segundo Deus vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu. Sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provastes ser inocentes nesta questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente, mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto. Sim, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não me envergonho. Mas, como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo de que nos gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós em todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 8 e 9, versículos 1 ao 15.
a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. De tal modo, desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós esta graça. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade de vosso amor. Porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. E nisto eu dou o meu conselho, porque isto é conveniente para vós que começastes há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização, segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas não digo isto para que os outros homens sejam aliviados, e vós sobrecarregados, mas para a igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras, e o que pouco colheu não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós. Porque de fato ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão, cujo louvor no Evangelho está presente em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nesta graça, que é ministrada por nós para a glória do mesmo Senhor e declaração de sua mente disposta, evitando isto, que algum homem nos culpe por esta abundância que é ministrada por nós, porque temos em mente as coisas honestas não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente, pela grande confiança que eu tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco. Ou se os nossos irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostrai-lhes e perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória em seu favor. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza de vossa mente, da qual me glorio de vós, para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há 1 ano, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos, para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, possais estar prontos, para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isto,
O que semeia com moderação, também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus, pois pela experiência desta ministração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens, e pela sua oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós. Graças a Deus por seu dom inefável. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao 18. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando a vossa obediência for cumprida. Olhais para as coisas segundo a aparência exterior. Se algum homem confia em si mesmo que ele é de Cristo, pense isto por si mesmo outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque embora eu me glorie um pouco mais de nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharei, para que eu não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas. Porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, mas a sua presença do corpo é fraca e o seu discurso desprezível. Considere o tal isto, que assim como somos na palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações, quando estivermos presentes. Porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não são sábios. Porém, não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos. Porque não nos estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nos trabalhos de outros homens. Antes, tendo esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas na área de outros que já estavam preparadas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 ao 15. Os falsos apóstolos. Quisera Deus vós suportasseis um pouco em minha loucura, mas de fato me suportais,
Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei com um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos. Mas embora eu seja rude no discurso, contudo não o sou no conhecimento, mas nos temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura, eu cometi ofensa, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram, e em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam. Sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 16 ao 33. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face, para vergonha minha o digo. Falo como se estivéssemos enfraquecidos, mas naquilo em que alguém é ousado, falo tolamente, eu também sou ousado. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São a semente de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Cristo, eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sob o rei Aretas guardou a cidade dos damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem. E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei das suas mãos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. A visão celestial, o espinho na carne.
Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 11 ao 18. O desinteresse de Paulo. Tornei-me tolo em gloriar-me. Vós me compelistes. Porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Pois, em que éreis inferiores às outras igrejas, exceto que eu mesmo vos não fui um fardo. Perdoai-me este erro. Eis aqui, pela 3ª vez, eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto vos tomei com astúcia. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos no mesmo espírito, não andamos nos mesmos passos. 2 Coríntios capítulo 12 e 13, versículos 19 ao 14. Os últimos avisos aos coríntios, saudações. Novamente pensais vós que nos desculpamos convosco? Nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Porque temo que, quando chegar, não vos acharei como eu quereria, e que não serei encontrado por vós como quereríeis, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos, e que quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. Esta é a 3ª vez que estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente e vos predigo, como quando estava presente, uma 2ª vez. E, estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e a todos os outros, que se for novamente, não lhes pouparei. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós? A menos que estejais reprovados. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós estáis fortes, e desejamos também por isto a vossa perfeição. Portanto, eu escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para a edificação, e não para a destruição. Finalmente, irmãos, adeus. Sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.